Bem-vindos a uma nova edição da ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido aqui na Escola Superior de Educação. Eu sou a Inês e conto convosco nesta viagem. Fizemos uma visita ao Malaguês para conhecer a exposição Ao Postigo Contigo. Promovida pela Associação Desportiva e Cultural desta freguesia do concelho de Coimbra, o projeto conta com a participação de 19 artistas e pretende homenagear a tecelagem de algo malaguês. Os postigos, que antigamente davam luz aos teares, são agora iluminados por pinturas, retratos e esculturas para descobrir nas ruas da freguesia até outubro de 2025. Tinha que passar sempre... Ok. Não há hipótese. Até logo. Então, Almalaguês é uma terra de teares e tecedeiras. E isso foi uma herança árabe que nós ganhamos. As oliveiras, a vinha, a tecelagem. E Almalaguês, que no início do século, deste século, 2006, tínhamos ainda 121 teares ativos num levantamento que foi feito, sendo que teares ativos seriam teares em que a tecedeira trabalhava pelo menos 3 dias numa semana, e verificámos que agora em 2016 nós tínhamos cerca de 41 teares ativos. Isso fez com que as pessoas aqui na Associação Desportiva e Cultural de Almalaguês pensássemos, com a Junta de Freguesia também, em fazer alguma coisa que tentasse recuperar a tecelagem, alguma coisa que chamasse a atenção para a tecelagem, alguma coisa que fizesse com que as pessoas percebessem que era muito importante nós, em primeiro lugar, assumirmos as nossas origens e dignificar esse passado, de alguma forma, preservar essa herança. Então, em Almalaguês, o projeto nós chamamos Ao Postigo Contigo. E porquê? Porque em Almalaguês, sempre que havia um postigo, uma janela pequenina deste tipo no resto do chão, significava que por trás havia um tear. E por trás de um tear, uma tecedeira. Logo, era um lugar aprazível, porque naquela altura, sem televisão, sem telemóvel, sem nada, onde é que se começava a namorar? Ao postigo. A conversar com a tecedeira. E depois, mais tarde, quando os pais já começavam a acreditar que aquele talvez fosse um rapazinho com juízo, deixavam-nos a namorar ao fundo do tear, a conversar com a tecedeira. Depois, mais tarde, então, é que se avançava e muitas vezes se casava. Então pensámos, e por que não desenvolver? Vamos ver quantos postigos ainda há aqui em Almalaguês. E depois, em cada postigo, vamos convidar um artista que venha pintar ou esculpir, fazer uma intervenção artística, ou no postigo ou à volta do postigo. E a ideia é pintar sobre tecelagem de Almalaguês, pintar sobre os teares, pintar sobre os motivos dos teares, sobre as origens dos teares, sobre a metodologia, sobre o processo. Temos uma exposição com 19 obras sobre os teares, 19 artistas que intervieram. Convidámos as pessoas das casas a assinarem uma declaração em como autorizavam que um artista intervisse na sua parede e que se comprometiam durante um ano não mexer na parede. Então, o projeto foi construir aqui uma exposição de arte, 24 sobre 24 horas disponível ao público durante 365 dias.
Uma exposição com a etiqueta, com o título, com a técnica, com o tamanho, de forma a que as pessoas cheguem e, em vez de entrarem numa galeria, percorrem a terra. No catálogo encontram um mapa e o mapa tem todas as peças onde estão. Nós podemos calcorrear almalaguês à procura de arte. Sendo que, em cada peça de arte, nos lembramos que dentro havia um teatro, dentro havia uma tecedeira. Hoje já não é bem assim. Hoje os ateliês das tecedeiras já não estão propriamente atrás dos postigos, já têm outra aragem, outra luz. Mas a nossa ideia era esta, era que as pessoas que gostam de arte e que gostam de cultura possam vir ao almalaguês. De manhã, aproveitam para almoçar, para comer uma chanfana, comer um arroz doce, beber um vinho de almalaguês e depois continuar da parte da tarde a passear, a ver os postigos e a visitar a tecelagem. E a reconhecer que o trabalho da tecedeira, que é arte, e a reconhecer que uma atividade milenar numa aldeia com maias, ora isto, as primeiras referências de almalaguês são de 1088, antes da nacionalidade, e portanto que será de facto interessante ainda calcorrearmos estes terrenos à procura daquilo que nos deixaram estas gentes por aqui, que nós tentamos preservar. E é essa ajuda que nós queremos pedir a toda a gente. Venham! Inteligência artificial e o impacto nas empresas. Foi o tema do Business Summit da Coimbra iTech. Esta associação para a inovação e tecnologia da região de Coimbra realizou a iniciativa no auditório do ISCAC, Coimbra Business School. E o objetivo foi perceber como a inteligência artificial está a transformar o mundo e as empresas. A Business Summit, esta já é a segunda edição, é organizada pela Coimbra iTech, não é? Que tem como associados duas instituições de ensino superior, o Instituto Politécnico de Coimbra e o Instituto Superior Miguel Torga, e depois tem o CERC, que representa 3 associações empresariais da região de Coimbra, representa mais de 15.000 empresas e, portanto, nós neste evento anual, que é a Business Summit, tentamos sempre trazer um tema atual e com importância para as empresas e para as instituições de ensino superior e criar também a possibilidade, quer empresários, quer académicos, se possam juntar no mesmo espaço e discutir essa temática atual e que tenha interesse também para o desenvolvimento da nossa região. E este ano calhou ser a inteligência artificial, porque está na ordem do dia e queremos trazer para este evento não só o potencial de algum desenvolvimento e alguma inovação tecnológica, mas também os desafios que existem associados a essa tecnologia para as empresas. E, no fundo, trazer a discussão para um nível da nossa realidade, das PMEs, das microempresas. A inteligência artificial já faz parte, já há bastante tempo das nossas vidas em diferentes vetores. Nós todos já tivemos contacto com os assistentes pessoais, seja a Siri, a Alexa, tudo isso já são manifestações da inteligência artificial. Aquilo que de facto aconteceu num ano e meio, desde há um ano e meio, com o ChatGPT, é a democratização da inteligência artificial em muitos cenários, nomeadamente dentro das empresas. Desde 2022, as empresas que têm maior maturidade com a utilização de AI conseguem ter taxas de crescimento que chegam quase a 5 vezes as empresas que ainda não têm essa maturidade. Nós estamos a ver benefícios
no serviço ao cliente, na automação de processos. Vemos que a inteligência artificial generativa traz aqui uma combinação que tinha sido até hoje muito difícil de conseguir, que é aumentar a produtividade e eficiência de um processo, mas ao mesmo tempo aumentar a satisfação dos clientes e das pessoas que interagem com esses sistemas de forma simultânea. Se calhar começo pelas más notícias. Uma das coisas que se tem falado muito e que se tem colocado muito em questão é se a inteligência artificial vai ou não vai substituir pessoas. E a verdade, acho que isto é uma verdade inegável. A inteligência artificial vai, a seu tempo, substituir postos de trabalho. Alguns desses postos de trabalho já estão a ser substituídos de forma gradual, sendo que, agora olhando para a boa notícia, acho que as empresas também têm uma responsabilidade muito clara naquilo que é o reskilling e upskilling das suas pessoas. Se isso vai ser possível em todo o espectro daquilo que é a sua workforce, claro que não. Como qualquer tecnologia, como qualquer invenção, evolução, todas têm riscos. Claro que a inteligência artificial pode ter aqui alguns associados mais aos dados pessoais, aos dados da empresa, de serem expostos ou serem utilizados de uma forma que não é ideal ou para a qual não está a ser desenvolvida esta tecnologia. Por outro, também é lógico que traz riscos para as empresas a nível de transformação e de alteração daquilo que é a forma como se trabalha hoje em dia. Esses riscos são maioritariamente para as empresas que não abraçarem esta tecnologia, que não abraçarem esta onda e que sim poderão começar a ficar para trás em comparação com outras que trabalhem de uma forma consciente com a inteligência artificial, que saibam utilizar, saibam avaliar, porque não é simplesmente colocar inteligência artificial em tudo o que são os nossos processos, tem que ser avaliado se faz sentido ou não, porque senão entra o outro risco também, que é investirmos dinheiro em algo que só nos vai fazer perder. Tenho uma perspectiva otimista, mas o otimismo tem que ser sempre bastante moderado com o realismo. Sempre que existe uma nova tecnologia que tem uma potencialidade incrível, obviamente essa potencialidade pode ser mal utilizada, pode ser enviesada, e acho que todos nós, sociedade, organizações, poder político, temos de estar conscientes desses riscos e fazer a regulação, mas eu vou dizer um caso que ouvi ainda ontem, portanto é um caso real de uma empresa portuguesa que fez um trabalho para dar voz a quem já não consegue falar, de uma pessoa, uma história verídica, de uma pessoa que já tinha marcado a sua eutanásia na Suíça, porque não conseguia falar com os seus filhos, e que depois de ir àquele programa conseguiu finalmente voltar a comunicar com os seus filhos. Obviamente isso foi um projeto feito com o filho dessa pessoa, e que cancelou essa decisão. Eu acho que isso dá um lado otimista e nós temos que olhar para isso, aquilo que a tecnologia pode trazer para a vida das pessoas. Há uma coisa que as universidades não ensinam, que são competências sociais. E nós não nos podemos esquecer, eu há pouco dizia, que há uma competência, uma característica que é a nossa humana que nós não podemos perder, porque essa sim é a nossa vantagem competitiva, que é o tema da criatividade, que é o tema do pensamento menos lógico e mais emocional. E eu acho que existe aqui uma lacuna por parte das universidades relativamente a essas competências sociais. Por outro lado, existe uma distância muito grande entre aquilo que são as organizações, as empresas e aquilo que são as universidades também. Os alunos não saem preparados para aquilo que é o mundo do trabalho. Por mais algorítmico que seja o seu curso, por mais que o plano de estudos seja mais matemático e tenha efetivamente uma componente técnica e tecnológica muito forte, existe uma adaptação entre aquilo para que é que isto serve e para aquilo que serve efetivamente que as universidades ainda não ensinam. Se são as universidades que têm que ensinar, eu diria que não. Eu diria que este gap pode ser colmatado por parte das organizações para as universidades e não das universidades para as organizações. Os que chegam agora, não é? Já têm outra forma de raciocinar, outra forma de pensar. Eu acho é que nós não podemos pensar que vamos ser todos programadores, nem todos peritos em inteligência artificial. Nós temos que ser treinados para ser bons utilizadores e saber utilizar essas ferramentas, e como eu acho que isso vai ser mais fácil nesta nova geração que já está treinada para se habituar muito rapidamente a novas alterações tecnológicas, eu acho que vamos superar esse desafio.
Eu acho que é mais difícil controlar o que é que a tecnologia vai fazer connosco e não ao contrário. Regressamos ao trabalho de Luís Peixoto, que explorou a música tradicional na secção de fado da Associação Académica de Coimbra durante os tempos de estudante. Ao nosso estúdio, o músico trouxe o buzuki irlandês e o bandolim e apresentou-nos 2 dos mais recentes singles, que misturam a música tradicional com a quietude da natureza e alguns sons eletrónicos. Normalmente, conversar, falar ao microfone é sempre tudo muito mais complicado para mim. Se eu puder não falar e só tocar, às vezes é a primeira opção, mas pronto, a pessoa vai se habituando. O meu primeiro álbum foi com músicas de origem tradicional com alguma eletrónica, e o segundo já foi só acústico, e depois passou o Covid, esta zona em que não houve grandes novidades, e agora voltei a fazer música. Estas 2 músicas, o primeiro single que saiu em março, que foi o Please Take Care, é acústico, e já é, embora sendo acústico, já é uma preparação do próximo álbum, que já vai ter eletrónicas também. A outra música, que é a mais recente, que é o Synchronized Chaos, já tem eletrónicas, já tem uns beats e umas bases por trás, mas sendo que o bandolim e o buzuki é o principal, não é? O bandolim, que é aquele que está ali atrás, pequenino, veio parar às minhas mãos quando entrei na Universidade de Coimbra e meti na Associação Académica e meti na secção de fado e tive aulas com o Amadeu Magalhães. Comecei a tocar música tradicional. E depois o buzuki, que é o maior, é apenas uma extensão, é um outro formato. Também é como se fosse um bandolim maior. Pronto, as escalas são as mesmas, a afinação
pode ser a mesma. No meu caso, o bandolim, que é igual ao violino, que é Mi, Lá, Ré, Sol. O buzuki fica, em vez do Mi agudo, fica um Ré, Ré, Lá, Ré, Sol, que é mais aberta para acompanhar música tradicional. É bastante cómoda, vá. Eu acho que ao longo dos últimos tempos cada vez mais me estou a aproximar da natureza. O estado de espírito precisa de alguma calma para criar, isso sim. O processo de composição também é muito diferente de música para música e há uns que é isso, estar sentado e parado e de repente pegas no instrumento e vão sendo ideias. Outros são horas e dias de tentar sacar uma ideia que funcione bem com uma progressão, uma ideia que está gravada, que já tem se calhar alguns anos e tudo, que esteja lá guardado no computador. E portanto é muito variável, é muito caos. Obrigada por terem acompanhado mais uma edição da ESEC TV. Recordamos que podem acompanhar todos os programas nos nossos canais e na RTP Play. Nós voltamos para a semana com mais destaques da cidade. Tenham uma boa semana.